Então, vou estar lendo, vocês acompanhem na versão de vocês aí, deixem a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos a esse texto para meditarmos no tema frutos dignos do Evangelho. Frutos dignos do Evangelho. Colossenses capítulo 1 nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. E aí vou ler o 13 e o 14 para complementar a ideia. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Deus, por podermos estar na Tua casa mais uma vez, para buscarmos a Tua face, para ouvirmos a Tua voz. Por isso, Deus, te peço encarecidamente, fale conosco através da Tua palavra, nos edifique, Deus. É o que nós pedimos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Colossenses, o 51º livro da Bíblia, se nós formos olhar lá de Gênesis até chegarmos no Novo Testamento, na carta escrita à cidade de Colosso. 12º livro do Novo Testamento. Colossenses foi destinada, como o próprio nome já diz, à igreja que estava na cidade de Colosso. Contém muitas instruções sobre os erros, vamos usar essa expressão, que os cristãos daquela região estavam cometendo. Mas é interessante, queridos, a gente observar que a igreja era uma igreja fiel, era uma igreja que andava segundo os caminhos do Senhor. Ela estava propensa a cometer alguns erros, e Paulo escreve essa carta para corrigir esses erros, mas isso não significa que essa igreja era uma igreja que estava completamente distante dos caminhos do Senhor, porque Paulo começa a carta fazendo o que nesse texto que nós lemos? Exaltando muitas qualidades dessa igreja. Não foi isso que a gente acabou de ler? A gente acabou de ler Paulo exaltando muitas qualidades da igreja que estava em Colosso. Quando ele escreve aos Colossenses, ele recebe informações de Epáfras, que era possivelmente, pelo que a gente lê no texto, o líder ou o pastor daquela igreja, e era um dos discípulos de Paulo. E Epáfras vai visitar Paulo e leva informações a respeito da igreja. Paulo fica feliz, destaca os pontos positivos dessa igreja, fala sobre as qualidades que eles tinham e incentiva eles a continuarem nesse caminho. Se a gente olhar o texto,
né? No versículo 4 ele vai dizer isso: pois temos ouvido falar que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que cuidava dos seus, era uma igreja que tinha comunhão entre os irmãos. Esse é um dos pontos positivos dessa igreja. Ela tinha outros. Se você vai lendo o texto, você vai descobrindo. Mas Paulo havia recebido informações de que estava se disseminando algo que não era próprio do evangelho, e que as pessoas estavam acabando seguindo aquilo. É diferente de hoje em dia? Não é diferente de hoje em dia. Todas as vezes que alguém me aborda e fala: olha, que legal o seu sermão, gostei daquilo outro, eu sempre digo para as pessoas: confira se isso vem de Deus, se está na palavra de Deus. Não é porque eu estou falando e eu tenho um título pastor na frente do meu nome, que tudo que eu falo tem que ser acatado. O crivo para que a gente obedeça é a palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, se o princípio é pautado naquilo que Jesus nos deixou como exemplo, no que está escrito na revelação de Deus, que é a Bíblia, amém, que nós possamos seguir isso. E era justamente o que estava acontecendo nessa igreja. Estavam se disseminando alguns estudos, alguns conceitos, alguns aprendizados que não eram propriamente de Deus, mas que eram invenções humanas, que eram talvez nem invenções, mas interpretações humanas. E elas estavam destoando daquilo que Deus tinha e que tinha como compreensão do evangelho. Por isso Paulo corrige, e aí eu coloquei o nome desse sermão dessa noite: frutos dignos do evangelho, para a gente pensar nas instruções que Paulo deixou a essa igreja, que possam fazer sentido para nós hoje no século 21, que possam fazer sentido para a construção do nosso caráter em Cristo Jesus, que possam fazer parte da nossa caminhada cristã, do nosso crescimento enquanto cristãos. E se eu perguntasse aqui quem ama Jesus e quem gostaria de cumprir a vontade de Deus, eu creio que 100% dessa igreja levantaria a mão e diria: eu amo Jesus e eu quero fazer a sua vontade. Essa igreja não estava errando deliberadamente ou se posicionando contra o Senhor, mas não, ela estava recebendo de pessoas alguns ensinamentos que não provinham de Deus, e acabaram acatando esses ensinamentos como bíblicos e estavam seguindo nessa direção. E essa carta vem corrigir isso, vem tratar de alguns assuntos que vão nos posicionar quanto aos frutos que uma vida totalmente submissa à vontade de Deus e impactada pelo evangelho vai produzir. Se somos de Jesus, entregamos o nosso coração a Ele, compreendemos que o amamos e gostaríamos de fazer a sua vontade, é natural que a gente entenda isso como algo de Deus e que comece a praticar se não tenha feito até aqui. Alguns direcionamentos da palavra de Deus são apenas para correção. É isso que eu gostaria de destacar. Se Deus falar com o seu coração essa noite, não significa que você está totalmente errado. Não significa que você está totalmente fora da palavra de Deus, ou fora dos princípios de Deus para a sua vida. Mas se Deus fala conosco, é porque Ele gostaria de corrigir a nossa rota. Estamos no início de um ano, é tempo de mudanças, é tempo de novos propósitos, é tempo de direcionarmos a nossa vida para um ideal, para um princípio, ou para uma direção que seja dentro daquilo que Deus tem projetado para nós. O Cultivar tem uma reunião terça-feira. Com certeza a pauta são sobre os novos desafios de 2024, sobre a composição de uma nova equipe, alguns que estão deixando, depois de muito tempo de trabalho, cansados, às vezes exaustos, outros novos chegando, e se alinham os pensamentos para que se cumpra o projeto que Deus tem para o Cultivar. Na nossa vida não é diferente. Nós não podemos departamentizar a nossa vida. Difícil, né, Dani, falar isso? Departamentizar. Colocar em cubos, em caixinhas a nossa vida e achar que a gente vai solucionando os problemas um após o outro e vai arquivando as coisas ruins.
Na nossa caminhada, nós temos que conservar o que é bom e corrigir o que nós temos falhado. Essa é a primeira lição que eu aprendi nesse texto. Lendo e relendo o texto, fica muito claro que nem tudo na nossa caminhada está errado. E se nós chegamos a 2024 vivos, após uma pandemia, é porque Deus tem propósito na nossa vida para esse ano. Se nós estamos aqui com a nossa família nessa igreja, é porque o Senhor nos conservou aqui. Que dor no coração foi tirar 4 bancos da igreja e empilhar naquele canto. Não é, Osés? Felicidade foi colocá-los de volta e poder hoje colocar mais 2 longarinas com 10 lugares lá no fundo. Quem sabe retornarmos à nossa lotação máxima com cadeiras nos corredores, como nós tínhamos em 2018, no início de 2019. 2017, 2018 nós tínhamos 2 cultos nessa igreja. Um hiperlotado e o outro com uma frequência boa. Chegamos a 60 PGMs. Nem tudo estava errado, mas Deus corrige a rota. Algumas coisas Ele precisava ajustar em nós. Algumas coisas precisavam ser ajustadas na nossa sociedade. Algumas coisas precisavam ser ajustadas na nossa igreja. E aí vem a crise, vem a pandemia. E o Senhor corrige a rota. O Senhor nos orienta a como devemos proceder. É isso que Paulo fez com a igreja de Colossenses. Ele não fala que estava tudo errado lá, pelo contrário, ele exalta muitos pontos positivos. E aí ele começa a dizer: olha, mas nessa situação eu tenho orado por vocês. Veja bem como o profeta age. Se eu e você somos profetas do Deus Altíssimo, e representamos Deus, somos a voz de Deus para a sociedade, no tempo em que nós vivemos, para a escola que nós frequentamos, para a faculdade que nós frequentamos, para nossas salas de trabalho, para o nosso ambiente de trabalho. Se nós somos luz e somos profetas de Deus, boca de Deus onde nós estamos, nós precisamos aprender com Paulo. É interessante que Paulo precisava corrigir essa igreja. E como ele faz isso? Ele fala: olha, desde que eu recebi as notícias, eu estou exaltando vocês por isso, mas eu também estou orando por vocês. E aí ele faz uma lista de situações que ele estava orando por eles. E com essa lista nós aprendemos que precisamos direcionar a nossa vida para produzirmos frutos dignos do Evangelho. O primeiro fruto que uma vida direcionada por Deus e que tem o centro da sua vontade no Evangelho de Cristo Jesus apresenta, está justamente no versículo 9, quando ele diz assim: sejam cheios. E prestem atenção que no versículo 9 ele começa a dizer: estou orando por vocês, e aí botam 2 pontos lá e começa a elencar algumas coisas que aquela igreja precisava melhorar. E lá no versículo 9 ele destaca uma coisa que é extremamente importante para a nossa fé, para o nosso caminhar em 2024. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. E o primeiro fruto que eu gostaria de destacar, que Paulo pede para essa igreja, que nós podemos em 2024 produzir no nosso coração, é conhecimento da vontade de Deus. Quando conhecemos a vontade de Deus, a nossa vida se torna mais simples. Quando conhecemos o projeto, a reforma do nosso interior fica mais simples. Eu não sou engenheiro nem arquiteto. A Teresa está profetizando sobre a vida do Benjamin para ele ser arquiteto, porque ele produz lá naquele Minecraft umas casas impressionantes. A decoração, o acabamento é impressionante. Eu não sou nem arquiteto nem engenheiro, mas eu reformei a minha casa um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio. E aí eu estaria de férias um mês e não poderia acompanhar todo o processo.
Eu sentei um dia no meu escritório, peguei uma reguinha e comecei a desenhar a minha casa, modelo original no papel, e depois todas as reformas, mudanças de porta, de janela, centralização, mudanças de cômodos, eu comecei a apagar com a borracha e fazer. Hoje eu tenho uma recordação. Eu tenho uma planta da minha casa, como ela é hoje, depois da reforma, que saiu de dentro da minha cabeça. Lógico que a gente teve colaboração. Tem um amigo que é pedreiro e arquiteto. Eu falei, olha, precisava mudar essa casa e deixar ela mais funcional. Ele foi me dando orientações e eu fui anotando. Quando a gente tem o projeto, quando a gente tem a planta, é mais fácil. Quando eu precisei me ausentar da obra, o que eu fiz? Eu colei o projetinho lá na parede, com as medidas, com tudo certinho. Ficou até bonito. Depois eu mostrei para a Larissa, ela falou, olha, pastor, parabéns, hein? Ficou legal. Opa, vou pitar aqui. E aí os meninos que estavam reformando a casa, eles conseguiram seguir o projeto com facilidade. Por quê? Porque ele estava lá na parede da casa. Ele estava exposto, ele estava claro para quem estava executando aquela tarefa. Na nossa caminhada também é assim. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, quando nós temos conhecimento de Deus, quando a gente adquire isso, através do contato com a palavra de Deus, a nossa vida vai se tornando mais simples. As decisões vão se tornando mais fáceis. O projeto vai se desenvolvendo com mais naturalidade. Porque a gente adquire conhecimento da vontade de Deus. 2024, se você quer ter e produzir frutos dignos do Evangelho no seu coração e na sua casa, tenha conhecimento da vontade de Deus. E é interessante que a palavra diz, sejam plenos. A ideia é de um copo cheio. Não é um pouco de conhecimento, mas é algo que sobreja na nossa vida. Adquirir conhecimento da vontade de Deus, como é feito? Contato com a palavra. Só ler a Bíblia resolve o meu problema? Não, eu preciso desenvolver uma vida de oração, de contato com Deus. Eu preciso ouvir o que o Espírito fala para mim. Eu preciso receber de Deus a iluminação, a interpretação dessa palavra. Aí sim eu vou adquirindo conhecimento do que é a vontade de Deus para a minha vida. E aí vou cometendo cada vez menos erros na minha caminhada, menos pecados. Porque quanto mais conhecimento da vontade de Deus, mais assertividade eu vou desenvolver em 2024, 25, 26, 27, o restante da minha vida. Essa experiência com Deus, o meu contato com Deus e a compreensão dos valores do reino dele para a minha vida financeira, para a minha vida afetiva, para o meu casamento, para a criação dos meus filhos, para o relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Deus tem plano, Deus tem projeto para todas as áreas da nossa vida. Cabe a nós buscarmos o conhecimento desse projeto, para que possamos compreender a vontade de Deus e possamos andar na direção que Ele tem projetado para nós. Isso facilita demais a nossa vida. E essa igreja tinha esse problema. Eles estavam se afastando da palavra de Deus porque estavam ouvindo outros ensinamentos. Isso atrapalhava a caminhada deles. Acho que eu não posso sair daqui, né, Danilo? Vou ficar quieto aqui. Eu vou ali, ele apita. Quanto mais conhecimento nós temos da vontade de Deus, mais simplificadas ficam as nossas decisões, mais coerentes, mais assertivas elas ficam, porque eu estou seguindo o projeto, o plano de Deus para a minha vida. Isso ficou muito claro para mim quando eu recebi aquela outra palavra do Senhor algumas semanas atrás, em que Ele mostrou para a gente que quando eu tenho paz com Deus, eu consigo compreender a vontade de Deus. Ter a paz de Deus, ter a paz que não é aquela paz com Deus, mas a paz de Deus, aquela que é imediata, que resolve o meu problema, que cravado Jesus naquela cruz, morto por mim e por você, eu tenho reconciliação com o Pai, e logo eu tenho amizade com Deus novamente, e aí eu aprofundo meu relacionamento com Ele, e o conhecimento de Deus vai fluindo na minha vida. Conhecer a vontade de Deus é essencial para que eu possa produzir frutos dignos do Evangelho. Porque senão eu vou começar a fazer como essa igreja estava fazendo. Eu vou ouvir outras vozes.
No meu coração vão entrar outros direcionamentos que não o da palavra de Deus. E isso vai, lembra, pastor Paulo, quando a gente usava essa expressão, cauterizando o coração? Cauterizando, né? Parece que vai criando aqueles cálculos e aí vai endurecendo o coração. Se você quer um coração amolecido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela ação dele na sua vida, ouça a voz de Deus e aprenda dele. Ter conhecimento da vontade de Deus é fundamental para que a gente possa apresentar a Deus frutos dignos do impacto que o Evangelho causa nas nossas vidas. Amém? Isso só vem pelo contato com a palavra escrita e descrita em Cristo Jesus. Ter contato com Cristo é fundamental para que eu consiga compreender a sua vontade. Amém? No segundo ponto, frutos dignos do Evangelho, frutos que nós devemos produzir em nossas vidas, que foram alcançadas pelo Evangelho, está aí no versículo 10, na sequência desse texto. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. O conhecimento é o aprendizado, é o acúmulo de experiência com Deus, ok? Eu conheço Deus quanto mais eu convivo com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu entendo a sua vontade, mais eu me submeto àquilo que Ele tem projetado para nós. Mas isso só não basta. O que a palavra e o que Paulo estava orando para que acontecesse dentro daquela igreja é que o conhecimento da vontade de Deus descesse da mente e permeasse o coração daquela igreja. E aí eu aprendi que esses 30 centímetros que nós temos entre o nosso cérebro e o nosso coração são extremamente difíceis de percorrer. Para que a palavra saia da nossa mente e penetre no nosso coração, é necessário muita ação de Deus em nós. Não é fácil, aliás, é fácil compreender os princípios da palavra de Deus, mas é muito difícil colocá-los em prática, ainda mais com toda a oferta que o mundo tem para nós. E aí a gente entende como estava a situação dessa igreja, muito parecida com a nossa, em que a gente vem aqui à igreja, aprende princípios e valores, e quando a gente sai aí para fora, eles são completamente avessos àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. As propostas são completamente diferentes. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o mundo jaz ou está morto no maligno. E que os princípios que nós aprendemos aí fora são completamente avessos àquele que nós aprendemos na palavra de Deus. E essa luta é extremamente complicada. Por isso nós precisamos, além de conhecer a vontade de Deus, vivenciar a vontade de Deus todos os dias. E colocá-la em prática é extremamente difícil. Porque ao sairmos da igreja, e eu lembro dos missionários que vieram aí ano passado falando, que deveria se colocar um adesivo lá na porta, lembra disso? Quem estava aqui lembra disso? Colocar uma faixa lá na porta e dizer, aqui começa o campo missionário, na varanda da igreja. Lá fora a gente tem lutas. Aqui o Senhor nos conforta, nos orienta, nos direciona, nos acalenta o coração, nos enche de fé. Mas da porta para fora é o nosso campo missionário, é batalha, é luta. E para vivermos essa vontade de Deus aí fora, nós precisamos nos desprender de muitas coisas na nossa vida. Mas a palavra diz para a gente viver de forma digna, de maneira digna do Senhor, e em tudo possamos agradá-lo.
Que versículo maravilhoso, quando observamos no sentido de colocar em prática aquilo que aprendemos. O que nós vamos fazer na nossa caminhada com aquilo que estamos aprendendo de Deus? Precisamos praticar. E aí eu sempre oriento as pessoas no gabinete ou em conversas informais: não tente mudar as coisas difíceis da noite para o dia. Comece com as mais fáceis. Estabeleça um contato, olho no olho com o Senhor, com a palavra do Senhor, e vá mudando. Vá pedindo graça ao Senhor. Mude as coisas pequenas, degraus mais altos virão. Mude as coisas. Quando chegar nas mais difíceis, o processo já foi iniciado e está mais fácil de entrar no coração. Precisamos ouvir mais a vontade de Deus, conhecer mais a vontade de Deus, mas muito mais precisamos colocar essa vontade em prática na nossa vida. Se queremos produzir frutos dignos do Evangelho no nosso coração, na nossa família, na nossa sociedade, precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Muitas vezes, nós colocamos dentro da mente, mas isso não flui para o nosso coração. Na hora de tomar as decisões, nós continuamos tomando as mesmas decisões, apesar de ter conhecimento da vontade de Deus, apesar de estar lendo a palavra e absorvendo esse conhecimento que ela traz de Deus. Mas colocar em prática, tomar decisões coerentes e acertadas com a palavra de Deus, muitas vezes tem nos atrapalhado. E esse era o processo dentro dessa igreja. Eles não estavam totalmente errados, eles não tinham tudo na vida deles errado, mas eles estavam tomando decisões incoerentes com a palavra, em conformidade com a palavra de Deus. E aí, nesse processo, nós precisamos confrontar a nossa vida com a palavra. E isso nem sempre vai ser fácil. Conheci uma jovem de 21 anos em Ribas do Rio Pardo, há 25, 28 anos atrás. Eu não sou tão novo assim, tá, gente? Só tenho essa cutis belíssima. Essa moça de 21 anos foi para uma festa do peão numa cidade vizinha, não chegava a ser uma cidade, uma fazenda. E no retorno da festa, ela e o namorado beberam, estavam sem cinto. E ele perdeu a direção do carro e capotou o carro. Ela passou, acho que 3 meses internada, desacordada, em coma. E depois ela acordou e ela teve o seu rosto todo destruído por cacos de vidro. Ela era uma loira de olhos claros, extremamente linda. As fotos, eu não conheci ela nessa época, conheci depois do acidente. Mas as fotos mostravam isso. E quando ela acordou, ela estava com o rosto enfaixado. E aí os médicos vieram, foram preparando, já tinham feito algumas cirurgias plásticas, retirado os cacos de vidro, recuperado alguma coisa que era possível. Mas ela ficou com o rosto deformado para o restante da vida. E aí, conversando com ela, ela me falou uma coisa que ficou no meu coração muito tempo. Ela falou: eu hoje consigo me olhar no espelho, mas os primeiros 2 anos eu não passava perto de espelho, paredes de vidro ou carros parados, porque eu não conseguia olhar para mim deformado. O pecado estraga e deforma as nossas vidas, e nem sempre nós vamos conseguir encarar a nossa própria fisionomia no espelho. Por isso a palavra de Deus fala para a gente ir com calma, que o Senhor vai nos transformando, vai nos modificando, e quanto mais contato eu tenho com a palavra, mais essas enfermidades nossas vão cicatrizando, mais o pecado vai saindo de nós, e mais nós vamos entrando em contato com a vontade de Deus. Eu uso esse exemplo para exemplificar justamente isso. Não adianta a gente tentar olhar para a nossa trajetória toda de uma vez, vai ser como o impacto dessa jovem no espelho.
pecado nos transforma. O pecado deteriora o nosso relacionamento com o meu próximo, com Deus. E se nós precisamos passar por um processo como esse dessa igreja, de renovação, de transformação, de conhecimento da vontade de Deus, de alinhar os projetos à vontade de Deus, de trazer a minha vida de volta para o centro da vontade de Deus, e eu sei que esse é o desejo de todos nós que estamos aqui essa noite, nós precisamos fazer isso com paciência, com tranquilidade, para que traumas não fiquem em nosso coração, para que a gente faça esse processo que Deus tem iniciado em nós, e eu sei que tem iniciado, porque tem falado conosco a esse respeito, muitas vezes, através da vida do pastor Adonias, do pastor Rodrigo, no que ele fala comigo, no que ele fala com os outros pregadores aqui, pastor Wilson, enfim. O Senhor tem falado conosco, e as transformações que Ele tem proposto para nós precisam sair da mente e partir para dentro do coração. Só que é um processo. Eu preciso tomar decisões acertadas, eu preciso começar a ter contato com a palavra, com a vontade de Deus, para que isso se desenvolva no meu coração. E eu lembro do sermão anterior, quando o versículo 5 lá do texto dizia que o Senhor não produziria em nós frustração. Não produziria em nós frustrações. E é essa ideia que Deus continua falando conosco. Deus quer nos conduzir à vitória, a uma vida de relacionamento com Ele. E se precisamos passar pelo processo, e às vezes se você precisar de um processo que vai influenciar ou vai levar mais tempo na sua vida, procure ajuda. Há pastores, há líderes de PGM, há pastores que cuidam da sua vida em oração, como Paulo estava fazendo com a vida dessa igreja. Procure ajuda. Se você precisa passar por um processo de limpeza mais profundo, que vai precisar de um curso ou de um processo gabinete, um processo de discipulado, de mentoria por algum tempo, procure ajuda. Deus pode usar pessoas para abençoar a sua vida nesse processo, mas isso vai passar pelo meu desejo de vivenciar a vontade de Deus. O quanto eu quero vivenciar a vontade de Deus, para que o meu coração e a minha vida possa produzir frutos dignos do Evangelho, eu preciso vivenciar mais a vontade de Deus. Não só aprender ela, mas vivenciá-la todos os dias. Amém? Sempre que eu lembro dessa vivência da vontade de Deus, eu lembro, não posso esquecer dos meus amigos fariseus, né? Parceiros lá do Novo Testamento. Eles iam para a esquina, rasgavam as roupas, colocavam sacos, gritavam as orações dele, cobravam a vida dos outros, mas na hora deles mesmos praticarem em casa, não era bem assim. Jesus inúmeras vezes criticou o modo de vida desse grupo religioso. Será que nós não estamos nos tornando muito fariseus nesse tempo que vivemos? Será que a gente não tem cuidado muito com cobrar a vida dos outros e esquecido de olhar para a nossa própria vivência do Evangelho? Acredito que, se cada um de nós olhasse para a própria vida e cuidasse do seu próprio nariz, não vai crítica aqui, estou dizendo que todo mundo é fofoqueiro, mas estou dizendo que se a gente se preocupasse com o nosso relacionamento com Deus, com o aprofundamento do meu conhecimento da vontade de Deus e a minha prática, nós teríamos uma igreja muito mais forte. Com certeza. E isso também não quer dizer que se você tem aquele dom específico da palavra de Deus para chegar no seu irmão e com amor e carinho puxar ele de volta para o eixo, continue a fazer, porque isso é dom de Deus. A gente não pode negligenciar os nossos dons, mas o que eu estou dizendo é que se nós nos voltássemos para cumprir a vontade de Deus em nós mesmos, nós ganharíamos muito mais terreno em 2024. Terceiro lugar,
O Evangelho produz em nossas vidas frutos do alcance deste Evangelho em nós, através da frutificação de boas obras. Isso é muito interessante, porque no versículo 10, depois de colocar, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, ele continua no verso 10, usando uma segunda expressão, para que ele estava orando por aquelas pessoas lá em Colosso, vírgula, frutificando em toda a boa obra. E uma coisa muito importante para a gente refletir todos os dias da nossa vida: há uma corrente religiosa que diz que a prática de boas obras leva as pessoas ao céu. A palavra de Deus em nenhum momento vai usar essa expressão nesse sentido. Percebam que a palavra nos diz que não é a prática de boas obras que produz a salvação em nós, mas a salvação obrigatoriamente produz boas obras nos cristãos. É o avesso, é completamente invertido. Não adianta nada eu praticar boas obras achando que isso vai me conduzir à salvação mais perto de Jesus. Não vai. Mas o contrário também é muito difícil. A salvação obrigatoriamente vai produzir no meu coração ações positivas e boas obras para com o meu próximo. Eu não vou conseguir mais ficar inerte as pessoas passando fome. Eu não consigo mais ficar inerte as pessoas adictas na rua, vivenciando um processo de morarem nas ruas. Isso tem que incomodar o nosso coração. Se não está incomodando, talvez esse processo esteja cauterizado no nosso coração. E aí, oficina G3, né, Juliano, já cantava vidros fechados, gestos mudos do outro lado, quando ele falava sobre as crianças no semáforo. A gente nem baixa o vidro, a gente só fala, ó, não é assim? Toda vez que eu faço isso eu lembro da música. Aí eu baixo o vidro e falo com o cara, camarada, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas que Deus te abençoe, etc e tal, para falar pelo menos com a pessoa. Para dizer que nós nos importamos com ela, ainda que a gente não tenha dinheiro. E eu tenho o princípio de não dar dinheiro, porque eu acredito que prejudica as pessoas. Às vezes fala, olha, estou precisando de um leite, um negócio, beleza, eu já entrei lá no mercado, voltei, busquei duas caixinhas de leite, falei, está aqui, o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua, mas está aqui o leite que você me pediu. O que o Evangelho produz em nós e que impacta a nossa vida é a possibilidade de produzir no nosso coração amor pelas pessoas, e esse amor pelas pessoas vai produzir ações positivas em relação a elas. Ah, mas como que eu vou poder então ajudar as pessoas? Como eu vou poder praticar boas obras para aqueles que estão em situações de risco na nossa sociedade? Nossa igreja sempre no primeiro domingo tem aquele momento em que a gente recolhe alimentos não perecíveis. Graças a Deus, não sei se graças a Deus, né, Márcio, mas graças a Deus que entrou tanta cesta que a gente tem algumas aqui ainda. Então a gente nem está reforçando nos grupos essa ideia de trazer alimentos aqui, porque a gente ainda tem uma boa quantidade ali que foi produzida no coração do Márcio pelo evento, que a gente já conhece, etc e tal, reuniu cestas, e a gente ainda tem algumas cestas para distribuir. E muitas pessoas foram atingidas por essa ação social da igreja. Nós podemos nos oferecer, por exemplo, a trabalhar no Panela Solidária, que é um braço aí do nosso grupo de mulheres IBJT, que está paralisado agora, mas vai retornar, não é isso, Martinho? Vai retornar. Está faltando gente para cozinhar, está faltando gente para doar alimento. Ah, eu trabalho, eu não posso vir aqui cozinhar, mas você pode doar um pacotinho de cenoura? Você pode doar 2 pacotinhos de macarrão? Um pucheiro?
que tem faltado no nosso coração, na realidade, e o que faltava nessa igreja, era a prática do amor para com o próximo. Porque prestem atenção, quando Paulo vai destacar os pontos positivos, ele não fala do amor que eles tinham pelos irmãos? Fala ou não fala? Fala. Então, o amor que eles tinham por Jesus produziu entre eles muito amor, mas a igreja voltou os olhos para dentro dela própria e esqueceu que ali do outro lado da rua tem pessoas que precisam ser impactadas pela graça e pelo amor de Jesus. Percebem que é uma correção de rota? Eles já tinham amor entre eles, e eu vejo na nossa igreja amor entre nós. Quem mais consegue ver amor entre os irmãos aqui dentro dessa igreja? Ufa, pelo menos tem mais uma meia dúzia que vê igual eu. Estou brincando, tem bastante gente. Mas as nossas ações precisam ser voltadas para fora também. A gente precisa praticar boas obras, que são produzidas pelo amor e pelo impacto da graça de Jesus em nós. Não sem fundamento, não porque eu quero produzir boas obras, porque vai descontar no meu imposto de renda. Não é esse o projeto. O projeto é amar pessoas e me colocar à disposição para que elas cresçam, para que elas recebam o amor de Jesus também. Então é uma correção de rota. Frutificando em boas obras, é justamente isso. As boas obras não produzem salvação, mas a salvação produz boas obras em nós. É fruto do Espírito. É o amor de Jesus derramado em nosso coração e transbordando para outras pessoas. Em quarto lugar, ainda no versículo 11, há uma outra vírgula, depois de frutificando em toda a boa obra, e lembra que Paulo está falando de oração. Olha, eu estou orando por vocês, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, e com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra. E na sequência da oração de Paulo por aquela igreja em Colosso, ele usa uma outra expressão, que é fruto do Evangelho em nós, do impacto que o Evangelho causa em nós, crescimento no conhecimento de Deus. Mas pastor, esse negócio está esquisito, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo está sendo redundante, ele está reforçando a mesma ideia do primeiro ponto e do versículo 9? Não, prestem atenção. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de... É lá no finalzinho. E crescerão no conhecimento... você está no 10, né? Volta para mim no 9, por favor. Aí. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é conhecer o projeto que Deus tem para nós. Agora, crescer no conhecimento de Deus é aprofundar relacionamento com o Pai. É sair da superficialidade. Não tem aquela expressão que diz: a gente só conhece uma pessoa depois de comer um saco de sal com ela? Já comeu um saco de sal com a Jane, Isaac? Puxa, não lembro o nome da Isabel agora. Outro dia ela queria me bater, que eu fui citar ela lá e não lembrava o nome dela. Já comeu um saco de sal com a Jane, Isaac? Já? Quantos anos de casado vocês têm? Eita pega, 25 anos de casado. Faço 20 em dezembro, hein? Ó, fica a dica. Para que a gente tenha relacionamento e conhecimento um do outro, é preciso convivência. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Igreja, pessoas que estão aí em Colosso, deixem essa superficialidade. Jó usa uma expressão muito interessante no livro, que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje de contigo andar. É diferente você ouvir falar de Jesus e você andar com Ele.
Andar com Jesus é o que vai fazer o nosso coração, a nossa mente mudar. Depois que nós conhecemos a Jesus e praticamos a vontade de Deus em nossas vidas, o próximo passo é o conhecimento de Deus e um relacionamento mais profundo com Ele. A gente não fica admirado quando a gente ouve as pessoas falando: olha, eu estava andando lá na rua e o Espírito Santo falou para mim, atravessa para o outro lado da rua, e aí ele encontrou um cara, falou do amor de Jesus, levou esse cara para a igreja, o cara se converteu e virou um pastor. Eita, que loucuragem é essa, irmão? Como eu vou conseguir ouvir a voz do Espírito se eu não estou me relacionando com Deus? Como eu vou discernir se de fato aquela voz que falou comigo é do Espírito? Só tendo relacionamento com Deus. Como eu vou discernir que isso que está sendo falado para mim não é vento de doutrina ou vem de outro lugar que não seja a palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Se eu conheço Deus, se eu me aprofundo em ter relacionamento com Ele, em ouvir a Sua voz, em compreender o que Ele quer de mim, em conhecer o Seu caráter, como Ele age nas situações, como é o abraço de Jesus para nos confortar, como é a ação do Espírito Santo em falar ao nosso coração. Se eu estiver lá no meio da rua, eu não vou ter dúvida que Deus está falando comigo, porque eu conheço a voz do Pai. Lá em Apocalipse, quando a gente prega e vai fazer sermão, e eu já aprendi que aquele texto não está relacionado a aceitar Jesus, e parei de usar nos meus finais de sermões, viu, pastor Wilson? Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não está relacionado à conversão, está relacionado a conhecer Jesus. Porque eu só vou abrir a porta se alguém está lá do lado de fora, se eu reconhecer a voz. Ou se eu olhar pelo olho mágico e ver que é uma pessoa conhecida. Eu tenho que ter relacionamento com ela para ela entrar na minha casa e cear a minha mesa. Não é um Zé qualquer da rua que vai entrar na minha casa e comer a minha mesa. Mas é alguém que tenha relacionamento, é alguém que eu tenho conhecimento, é alguém que eu amo, é alguém que tem importância na minha trajetória, que vai entrar na minha casa para cear comigo. Jesus está batendo a porta, mas eu reconheço a voz dele, eu sei que é ele. Eu posso dizer: Jesus, entra na minha casa, como a Kailane Frauches diz, né? Naquela canção, já ouviram? Fazendo referência à menina, né? Que morre. Como eu vou dizer para Jesus: passa lá em casa, vem cear comigo, se de fato eu não conheço Jesus? Se eu não sei como é a voz dele, se eu não sei como é a doce voz do Espírito Santo falando comigo. Falta-nos talvez relacionamento mais profundo com Deus. Precisamos sair da superficialidade e precisamos investir tempo em conhecer Deus, em conhecer a vontade de Deus, em praticar a vontade de Deus, em ouvir a voz do Espírito Santo, em falar com Deus, para que eu possa assim desenvolver o meu relacionamento e o meu conhecimento com Deus. Em quinto e último lugar, frutos dignos do Evangelho. No versículo 11, Paulo conclui o processo de oração para aquela igreja dizendo: estou orando por vocês. E ele vai usar a última expressão: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O poder aqui nesse texto é a manifestação do próprio Deus de forma palpável em nossas vidas. É como se fôssemos impactados pela presença de Deus, e essa presença de Deus fortalecesse a nossa fé. Por isso que é tão importante nos relacionarmos com Deus, porque ao nos relacionarmos com Deus, a presença de Deus em nossas vidas não pode ser de outra maneira que não seja poderosa.
Como a Camila destacou na música, que o Deus a quem nós servimos é um Deus que vence todas as batalhas, que é vitorioso. Mas como eu vou conhecer esse Deus vitorioso? Tendo relacionamento com Ele, passando pelas provas com Ele, recebendo dEle a vitória naquela determinada luta que eu estou passando. O fortalecimento no poder de Deus é ter a manifestação de Deus produzindo em nós fé, e essa fé vai produzir resiliência, que é a capacidade que nós temos de aguentar as dificuldades. E eu tenho que dizer para você que nós estamos cada vez menos resilientes. Gente, eu já estou me sentindo velho, né? Estou com 46 anos, já estou quase beirando os 50 aí. Subir aquela escada lá com os juniores, para mim, cada sábado é uma tormenta. Sabe? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Chega no final do dia, os dois joelhos já estão doendo, né? Aí eu falo, Deus, misericórdia, eu preciso continuar. E aí eu já estou me sentindo assim, mais para lá do que para cá, né? Meia idade, aquela coisa mais tranquila e etc e tal. Mas quando eu olho para os mais novos, eu vejo que eles têm tão pouca resiliência. A gente vê uma taxa grande de suicídios por causa do término do primeiro namoro. Sabe o que é isso? Resiliência zero. Não tem resistência para nada, nem para receber o primeiro não da namoradinha com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, com 12 anos de idade. A fé tende a produzir em nós resistência, resiliência, perseverança. Resiliência e perseverança são sinônimos. Esse relacionamento com Deus, a ação de Deus em nós, tende a produzir em nós resiliência, perseverança nas dificuldades. E também produz em nós a capacidade de esperar em Deus. Gente, como é difícil esperar, hein? Geração Netflix, né, Esther? A gente não tinha Netflix, a gente tinha que esperar 7 dias para sair o próximo episódio de Caverna do Dragão. Isso quando eles não reprisavam 3 vezes na semana seguinte e levavam 1 mês para sair o episódio seguinte. O que a gente mais tinha raiva na nossa época era aquele to be continue. Meu Deus do céu, o negócio às vezes ficava 6 meses para sair a próxima parte. Na hora que falava assim, olha, vai ter o filme 2 do Esqueceram de Mim, você falava, meu Deus do céu, cara, levava 6 anos para sair a parte 2. Hoje, se aparece porque hoje tem a Netflix que, para nós menos abastados, ela tem anúncios, vocês já viram isso? Tem uma versão da Netflix que custa R$19,90, fazendo propaganda, né? Vai para o YouTube, depois eles cortam. Custa R$19,90, ela tem propaganda. Eu não vejo o Benjamin e a Júlia assistindo Netflix com propaganda. Não consigo, sabe por quê? Paciência zero. Não tem paciência para esperar. Fica aquele botãozinho 5 segundos para o pule, né, Juliana? Aí parece que, meu Deus, não passa 5 segundos mais demorado da face da terra, passou. Ufa. As pessoas não têm mais paciência, nem para o comercial. Não é, Edmilson? A gente ia assistir desenho animado lá no, como que é, Bom Dia e Companhia da sua época? Você é mais novo, né? 6 meses do que eu, mais ou menos. É só porque ele está com a barba preta, ele fala que é mais novo que eu, mas tem a mesma idade, a gente é gêmeos, até o óculos é igual. O pessoal vive perguntando se a gente é irmão. Só em Jesus, né, Edmilson? As pessoas têm tido cada vez menos paciência. O relacionamento com Deus, a ação de Deus em nós, esse poder de Deus manifesta em nós, ele produz em nós paciência. A gente parece que sabe esperar algumas coisas acontecerem na vida. Mas como é difícil esperar em Deus. Como é difícil esperar naturalmente. Esperar em Deus também é difícil. Não é fácil, não.
mas o poder de Deus fortalece a nossa fé. A ação de Deus em nós nos torna capazes de vivenciarmos tudo isso que a gente viu anteriormente. Desenvolver conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, frutificar as boas obras, vivenciar a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus. Essa manifestação de um Deus vivo, agindo em nós, nos capacita para vivermos tudo isso. E aí o que Paulo está querendo dizer para eles: gente, olha só, presta atenção, tudo isso que vocês estão tendo dificuldade para fazer é muito simples, deixa Deus agir. Para um pouco, descansa um pouco, ora um pouco, diminui o ritmo, deixa Deus trabalhar um pouquinho, porque parece que a gente tenta resolver os nossos problemas por nós mesmos. Sempre cometemos esse mesmo erro. E às vezes Deus está sentado lá e fala: ó, só estou esperando orar, tá? Ó, tá aqui, o negócio está aqui na minha mão, ora aí, ô Zé, ora aí. E a gente está lá tentando resolver os problemas, e quando a gente ora, parece que o negócio vem de bandeja, desenrola tudo, é cartório, é banco, é não sei o que, o negócio parece sair da frente, né? Mas toda vez que a gente tenta resolver pelos nossos próprios meios, a gente só faz atrasar as coisas. Concluindo, legal, né? Até que enfim, os cristãos em Colosso estavam produzindo frutos que eram os que dignificavam o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso Paulo, eles não estavam produzindo frutos que dignificavam o Evangelho de Cristo Jesus, ou estavam? Estavam. Eles estavam produzindo algumas coisas boas, mas precisava corrigir, precisava de uma ajustada ali no processo. Por isso Paulo os escreve para corrigir a rota em que eles caminhavam, a fim de que passassem a produzir frutos dignos do Evangelho, mais profundos, mais coerentes. Como nós podemos produzir frutos dignos então? Primeiro, aprofundando na palavra para conhecimento da vontade de Deus. Leia a Bíblia e faça oração. Eu cantava desde que eu tinha, 3 anos, né, Esther? Leia a Bíblia e faça oração para poder crescer. Se você quer crescer no conhecimento da vontade de Deus, no que Deus projetou para a sua vida, tenha contato com a palavra, é fundamental, é primordial, é essencial. Segundo lugar, praticar o conhecimento adquirido na palavra, de forma a demonstrarem na prática de suas vidas a vontade de Deus a outros. As pessoas precisam ver em nós Jesus transparecendo em nós. Prática da palavra leva a que as pessoas conheçam Jesus. Quando eu consigo praticar a palavra, quando eu consigo praticar a vontade de Deus, eu consigo demonstrar para as outras pessoas o amor de Jesus. E o amor de Jesus, inundando os corações, muda a nossa consciência, a fim de nós produzirmos frutos que resultem na prática de boas obras. Mudar a nossa consciência da palavra de Deus, da vontade de Deus, do próprio Deus, vai fazer com que seja muito mais simples e mecânico e automático produzirmos boas obras. Sem mais vidros fechados e gestos mudos do outro lado. Sem mais deixar de me importar com aquela pessoa que é adicta e que mora perto da minha casa. Sem deixar de me preocupar com aquele que invadiu uma casa e que não tem o que comer, o que beber ali próximo de onde eu moro. E não vai muito longe não, queridos. Tem membros aqui dessa igreja que não tem carros. E às vezes a gente passa na frente da casa deles e no dia de chuva eles têm que ficar em casa, porque não podem vir à igreja porque não tem um carro. E Deus nos deu veículos, Deus nos deu condições para termos o combustível. E às vezes a gente faz vista grossa com aqueles que estão ao nosso redor. Não precisa ir longe não. Quarto lugar, o conhecimento resulta em relacionamento. Nosso relacionamento com Deus precisa ser aprofundado. E
Produzir aprofundamento é sair da superficialidade. Precisamos conhecer de fato Deus a quem nós servimos, como Ele age, o que Ele faria nessa situação, como Ele agiria naquele outro determinado problema que eu estou enfrentando, e com isso o meu relacionamento com Deus vai se aprofundando, e eu vou conhecendo Deus a quem eu sirvo. E em último lugar, a manifestação de um Deus vivo em nossas vidas fortalece a nossa fé, nos ajuda a produzir resiliência e paciência em meio às dificuldades, para que possamos enfrentar os tempos difíceis. E aí eu tenho que dizer uma coisa para vocês: tempos difíceis fatalmente virão até nós. Tem como evitar? O mundo jaz no maligno, os tempos já se aproximam do fim. O amor de muitos já esfriou faz tempo. Nós já temos guerras e rumores de guerras. Não falta muito para Jesus voltar, não. Mas essas manifestações de Deus na nossa vida, como foi, por exemplo, na vida do Almir, na Cida, do Gama e em tantas outras pessoas que a gente vê no nosso meio, elas produzem em nós a sensação e o sentimento de que Deus é conosco e que nós podemos muita coisa quando Ele está presente. Precisamos nos fortalecer nisso, queridos, porque há muita coisa a realizarmos em 2024, na nossa vida intelectual, na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, na educação dos nossos filhos, nos ministérios dessa igreja. Há muito que se fazer, mas precisa que nós entendamos que a ação de Deus é fundamental em nossas vidas. Por isso, para um pouco, respira um pouco, deixa Deus agir, deixa essa ansiedade de lado, ora mais, tenta resolver o seu problema menos um pouco, porque com isso Deus pode agir em nós, e essa ação de Deus acalenta o nosso coração. Fico imaginando a Soninha, agora grávida de um meninão. Oh, glória, ouvindo a história dela aqui no culto de 2 anos, foi 2 anos de sua cirurgia, 2 anos de nova vida, 3 agora, o culto foi nos 3 anos, quando completou 3 anos, ouvindo toda a história de novo, a gente vendo ela sair, que parecia só o couro e o osso, e o lutador de jiu-jitsu agora, naquela época acho que ela já estava lutando no sonho lá, Juliana, que ela saiu com o olho roxo lá, não sei o que aconteceu lá no trem, brigou com alguém lá, porque ela é bem calma, e ver ela só cor e osso, e agora ela ganhando forma com um bebê, e tudo isso é a ação de Deus, e a ação de Deus tenho certeza que produziu no coração dela confiança para dias que viriam, para situações que precisavam ser enfrentadas de uma maneira diferente do que se enfrentava. O Almir da mesma maneira, passar por uma cirurgia e ser um sucesso, pastor Wilson passar por um transplante. Essa ação de Deus em nós produz fé em quem passa e produz a fé em quem está ao redor. A ação de Deus é extremamente importante para que nós possamos sentir o amor de Deus por nós e podermos desenvolver resiliência e paciência na nossa caminhada. Então, mais de Deus e menos de nós mesmos, queridos. Mais de dependência de Deus e menos de ação nossa para resolver os nossos problemas. Porque quanto mais a gente age, pior vai ficando a coisa. Às vezes mais longe vai ficando a nossa bênção. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente e nos dê direção para que essa palavra possa de fato entrar no nosso coração e possa produzir os frutos que o Senhor quer que a gente produza na nossa caminhada cristã. Amém? Vou convidar a nossa equipe de louvor, nós vamos orar para que esses desafios possam ser encarados de forma positiva por nós. E aí eu vou orar com a bênção ao final e eles vão fazer o pós-lude. E eu gostaria de destacar que o pós-lude faz parte do culto. Então hoje você não vai levantar e vai sair antes da música acabar, amém? Amém? O pós-lude faz parte do culto, tá? Vamos nos pôr de pé? Eu gostaria de orar por você.
E gostaria de dizer novamente, nós não estamos no caminho errado. Se Deus falou alguma coisa ao seu coração, é apenas para corrigir uma rota. Porque nós já temos produzido coisas boas na nossa igreja, no nosso coração, na vida dos nossos membros. Tem muita coisa de Deus em nós. Mas às vezes tem alguma coisa que precisa corrigir a rota um pouquinho. Olhar para o próximo, entender a vontade de Deus, trazer essa vontade de Deus para o coração, deixar Deus agir às vezes, porque às vezes a gente está ansioso, tentando agir por nós mesmos. Mais ação de Deus, mais manifestação de um Deus vivo entre nós, mais dependência dEle. Feche os seus olhos, nós vamos orar, para que esses desafios que a palavra nos propôs essa noite, possam continuar fazendo parte da nossa caminhada, e que a gente possa continuar melhorando todos os dias. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de amor. O Senhor não se revela a nós como um Deus bravo ou carrasco, mas pelo contrário, alguém que através de Paulo colocou: olha, meus queridos irmãos, eu estou orando por vocês, estou pedindo ao Pai que manifeste graça no coração de vocês, e é isso que Deus tem feito através da palavra em nós essa noite. Suscitado fé, compreensão da vontade de Deus, vivência dessa vontade no dia a dia, a partir de amanhã no nosso trabalho, a partir de amanhã na nossa faculdade, na nossa escola, que possamos viver mais de Deus no tempo em que estamos vivendo neste mundo, Deus. Aprofundarmos a prática das boas obras, Deus. Eu sei que o Senhor produz em nós o desejo de praticarmos boas obras, por isso não nos deixe inerte, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, alertando sobre aqueles que estão na rua, sobre aqueles que têm falta de comida, sobre aqueles que têm falta de Deus principalmente. Usa-nos, Pai, usa-nos para que pessoas possam ser impactadas pelo Teu amor. Se revele a nós, Paizinho, nos fazendo conhecê-lo a cada dia mais, como o Senhor se comporta, como é o Teu caráter, como é a Tua maneira de agir em nós, para que possamos agir da mesma maneira com os nossos irmãos. Nos ensine, Deus, nos mostre como o Senhor é de fato. Revela-se a nós, Deus, todos os dias. Nós queremos declarar total dependência do Senhor neste momento, Pai. Que toda ação humana que nós tentamos implementar nos problemas da nossa vida ou nas situações que precisamos resolver, que caiam por terra em nome de Jesus, Deus. E que fique apenas a Tua vontade, a Tua ação, o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Queremos menos de nós mesmos e mais da Tua graça e da Tua bondade, Pai. Nos ensine a sermos pacientes, resilientes, Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Nos ensine a vencermos através da Tua ação e não da nossa própria ação. Nos submeta à Tua vontade, Deus. É o que nós desejamos essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, que o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus fique com o Teu povo, não só hoje e para todo sempre. Amém e amém. Todos tenham uma boa semana. Cantemos o pós-lúdio. Te amo, Deus.